Vamos falar sobre direitos remuneratórios do militar? No dia a dia, para os militares, surgem algumas dúvidas que foram respondidas já pelo Centro de Pagadoria do Exército. Nesta edição, trazemos algumas respostas. Os proventos na inatividade são constituídos das seguintes parcelas: o soldo, o adicional militar, o adicional de habilitação, o adicional de tempo de serviço, adicional de permanência e adicional de compensação orgânica, as cotas homologadas. As duas últimas para quem adquiriu esse direito. Até dezembro de 2000, com a vigência da medida provisória número 2215, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas. Além dos direitos antes citados, o militar na atividade faz jus ainda ao adicional natalino, ao auxílio invalidez, assistência pré-escolar, salário de família, auxílio natalidade e auxílio funeral, quando for o caso. Os valores desses direitos são os correspondentes ao posto ou graduação do militar no momento de sua transferência para a reserva remunerada. O militar faz jus a receber 4 remunerações como ajuda de custo. Este valor é calculado com base no maior soldo do círculo hierárquico: o de general de exército para os oficiais generais, o de coronel para os oficiais superiores, o de capitão para os oficiais intermediários, o de primeiro-tenente para os oficiais subalternos e o de subtenente para as praças. Exemplo: caso um tenente-coronel peça sua reserva, sua ajuda de custo é calculada considerando o soldo de coronel. Se um terceiro sargento pede reserva, neste caso, sua ajuda de custo é calculada com o soldo de subtenente. Também faz jus a uma remuneração referente ao período integral de férias não gozadas, relativas ao ano anterior, e na proporção de 1/12 por mês de efetivo serviço referente ao ano vigente. O adicional de férias, valor correspondente a 1/3 da remuneração de férias, será pago relativo ao período integral de férias não gozadas no ano anterior e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo serviço. Com a publicação em Diário Oficial da União da transferência para a reserva até o dia 15 do mês, a DECIP inclui, naquele mês, último contra-cheque da ativa, a ajuda de custo. Os saques normais de contra-cheque ocorrerão automaticamente, a partir do cadastramento do militar no sistema de pagamento pela Diretoria de Civis, Inativos e Pensionistas, a DECIP. A indenização das férias não gozadas do ano anterior, bem como seu adicional, serão sacados pela última UG em que o militar servia para serem pagos já no contra-cheque da reserva. Os valores das indenizações de férias e do adicional de férias referentes ao ano da passagem para a reserva serão sacados automaticamente no primeiro contra-cheque da inatividade. A exceção a essa regra se dará quando o militar passar para a reserva no mês de dezembro, situação em que as férias e o adicional deverão ser sacados pela última UG em que o militar servia. A reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, ocorridas em 28 de dezembro de 2000, através da medida provisória 2131, extinguiu benefícios previstos pela legislação anterior. Como regra de transição, foi assegurado aos militares que já contribuíam para a pensão militar, naquele momento, o direito à manutenção de alguns benefícios, mediante contribuição mensal de 1,5%. Os militares que não se interessaram em manter esses benefícios assinaram um termo de renúncia. Aos que optaram pela contribuição mensal, estão assegurados os seguintes benefícios, prescritos na Lei 3.765 de 60. Da relação dos beneficiários constantes no artigo 6º, o benefício da pensão, a filha em qualquer condição, as irmãs germanas e consanguíneas solteiras, viúvas ou desquitadas,
e os netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos. Do artigo 29, o acúmulo de 2 pensões militares. No processo de passagem para inatividade, o militar deverá informar qual o órgão pagador, CIP, CSM ou AM, deseja ficar vinculado para fins de apresentação anual e pagamento, o endereço residencial, o domicílio bancário, assim como ocorre com os militares da ativa, em que os contra-cheques são enviados para as UG de vinculação, para os militares na reserva também ocorre da mesma forma. Neste caso, se o militar desejar recebê-lo em seu endereço residencial, poderá fazê-lo através de solicitação junto ao órgão pagador. Para esse serviço, será cobrada a taxa de postagem. Toda vez em que o militar, na inatividade, trocar de domicílio, principalmente cidade, a CPEX alerta para que este providencie logo a alteração junto ao órgão pagador de vinculação, informando os dados citados anteriormente. O órgão responsável pelo seu pagamento é o órgão pagador de vinculação. Ele tem a obrigação de dirimir as dúvidas do militar e tomar as medidas cabíveis no que tange o pagamento de pessoal. A falta de apresentação anual no órgão pagador de vinculação pode provocar o bloqueio do pagamento do militar. Para a sua segurança e a de seus beneficiários, o CPEX alerta que mantenha sempre atualizada sua pasta de habilitação à pensão militar, junto ao órgão pagador. Os militares que integravam a força até 1988 contribuíam com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido por PASEP. Naquela data, o saldo existente deste programa foi retido no Banco do Brasil, que passou a ser o gestor desse fundo. Anualmente, os militares recebem em contra-cheque os juros desta aplicação. No momento da transferência para a reserva remunerada, o militar, de posse de cópia do Diário Oficial da União que publicou a sua passagem para inatividade, poderá então sacar o saldo existente junto a qualquer agência do Banco do Brasil. Essas são informações emitidas pelo Centro de Pagadoria do Exército para esclarecimento dos militares acerca de seus direitos remuneratórios na inatividade. Até a próxima.